Olá, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência aqui no nosso programa Espaço Cidadão e também, por que não dizer, a nossa TVA. Queremos agradecer a todos que acompanham a nossa programação e com interesse também o nosso programa Espaço Cidadão, que sempre traz um assunto palpitante, um assunto que diz respeito a todos nós de Santa Catarina. Este assunto de hoje, os desafios dos portadores de MPS. Aí você vai ficar se perguntando, o que é MPS? Você já vai saber que eu vou perguntar para a nossa convidada, que é a doutora Luíse Sapagesse. Doutora que é médica geneticista, é isso? Tudo bem, doutora? Prazer tê-la aqui no nosso programa. Vamos começar procurando saber o que é MPS. A senhora pode descrever para nós? Sim, então obrigada pelo convite, é um tema bastante relevante para a gente da genética em Santa Catarina e no Brasil. Então MPS é a sigla para um conjunto de doenças chamado de mucopolissacaridose. Eu não ia conseguir falar essa palavra. Mucopolissacaridose. Nossa, e o que quer dizer isso? Então, é um grupo de doenças que se caracteriza por faltar uma enzima no corpo, uma substância, né? E em decorrência disso, as manifestações clínicas ocorrem por acúmulos, né, de substâncias chamadas mucopolissacarídeos por vários órgãos e sistemas. Que tem a ver com açúcar, né? Alguma coisa, né? É um tipo, isso, não tem relação com a diabetes, mas é um tipo de açúcar, sim. Uhum. E quais os tipos dessa doença? Então, nós temos 9 classificações, 9 só que na verdade são 7 tipos. Então, sim, a gente tem 7 tipos. E os mais graves, os mais... Como é que se detecta isso? Então, o que acontece? Dentro de cada subtipo, a gente tem casos graves e atenuados. O que acontece é que essas crianças nascem sem nenhum sinal ou sintoma, na maioria das vezes, ou com sintomas muito sutis de qualquer outra criança, como uma hérnia umbilical, uma hérnia inguinal. Isso passa despercebido muitas vezes, né, durante anos. E como é que o pai descobre que a criança está com uma doença dessa? De que forma? Bom, geralmente as famílias passam por muitos especialistas até chegar ao diagnóstico, porque a maioria das crianças desenvolvem sintomas inespecíficos, mas eles vão sendo acumulativos durante a vida. Então, por exemplo, aparece um problema no coração, nas articulações, alguns têm regressão, aprendiam a andar e desaprendem, tem a face, é bastante característica, vai mudando também ao longo do tempo. E isso é hereditário ou não? Então, sim, é hereditário, mas muitas vezes aquele é o primeiro caso na família, é daquele núcleo familiar. E às vezes a família acaba tendo outros filhos, né, sem saber que poderia, né, ter esses filhos com MPS. Eu queria que o pessoal que está assistindo em casa soubesse mais detalhadamente o sintoma. Então, o que a gente tem? Na maioria das vezes, assim, chega uma criança para a gente ali no hospital infantil para investigar com as seguintes situações. Otites de repetição, um problema cardiológico como uma insuficiência mitral ou aórtica, infecções respiratórias também de repetição, opacificação de córnea, atraso de desenvolvimento, contraturas articulares, uma face de depósito que a gente chama, entre outras coisas. Face de depósito? Isso. Como é que é? É uma face que, quando a gente olha, a gente observa as características familiares, mas a gente vê que ela está mais infiltrada, como tivesse mais cheinha, assim. Às vezes a língua está grande, pode ter os olhos com opacificação mais esbranquiçados, às vezes tem um pouco mais de pelo corpo. E outras características. Difícil até para o médico mesmo, hein? Sim. A gente diz que quem já viu consegue pensar em outros casos, mas como é uma doença rara, ao redor de 1 para 100 mil nascimentos, a gente fica um pouco limitado por essa questão de qual médico já viu um paciente com essa doença. 1 para 100 mil nascimentos? Nós temos depoimentos, vamos ver, doutora. Eu
acho que seria importante, não que seja mais fácil quando tu tem diagnóstico precoce, mas eu acho que tu pode contornar algumas coisas ruins que vão acontecer com a criança se tu tiver um diagnóstico precoce. Eu acho que os médicos têm que se informar. Ele sempre foi acompanhado por pediatra, pneumologista, otorrino, nunca faltou nada e todos os probleminhas de saúde que ele teve, ele era bem acompanhado. Só que ninguém conhece. Então eu acho que a sociedade, principalmente as pessoas da saúde, elas têm que se informar e saber o que é essa doença, para ajudar eles, e talvez mais pessoas forem diagnosticadas, as pessoas vão ver que é rara, mas não é tão rara, que a vida dessas crianças importa. E talvez a indústria farmacêutica se interesse, e o que falta neles as pessoas sabem, os investigadores, os cientistas, eles sabem o que falta. Só não tem dinheiro para bancar a cura ou o tratamento mais adequado. Então é descobrir onde estão essas crianças. É isso que a gente precisa. Pelo que eu senti dela ali, ela procurou todos os médicos e tudo mais. Todo médico dava um diagnóstico e tudo mais, mas não tinha um conhecimento mais aprofundado da doença. É isso mesmo que ocorre? Exatamente. Esse caso eu participei desde o início, né? No caso, a gente que fez o diagnóstico lá. E os sintomas deles são esses sintomas gerais mesmo, né? Era otites de repetição. E aí acabou essa questão que foi encaminhada até chegar no especialista. Ele ainda teve o diagnóstico precoce ao redor dos 3 anos, mas a gente recebe paciente com diagnóstico até bem mais tardio mesmo. Nós temos mais um depoimento, vamos ver ali. Eu acho que o maior desafio é a gente viver um dia de cada vez, sem se projetar muito no futuro e nunca querer comparar o seu filho com outra criança. Né? A gente tem que ir moldando as dificuldades, né, as habilidades, sem comparações. Cada criança é uma criança. Convivência com ele, que a gente aprendeu mais do que ele pode aprender com a gente, porque ele que está ensinando a gente a ter mais carinho, mais amor, porque assim, até então a gente achava que ele era mal educado, uma criança desobediente, e depois da MPS não, a gente vê que é a doença. Então hoje é só carinho, só amor. Eu vivo um dia de cada vez e eu sempre digo, o meu filho é muito feliz. E por que eu vou ser triste? Eu noto que há uma carga de emoção muito forte nas mães, né? Muito forte mesmo, né? Esse tipo de doença, qual o número de pessoas com esse tipo de doença aqui em Santa Catarina, sabe? Então, o que a gente tem de diagnóstico, que a gente imagina que é subdiagnosticado, a gente tem ao redor de entre 24, 26 pacientes, mais ou menos, assim. Bem pouco, né? Isso, é. A nível de Brasil, sabe? Olha, Brasil, a gente tem alguns dados muito isolados, assim, porque depende de cada tipo. Existe uma concentração um pouco diferente entre os estados, né? E eu não sei lhe dizer, mas assim, a gente... E também tem a questão dos pacientes, existe tá começando um registro nacional. Então acho que em breve a gente vai ter essas respostas. E esses pacientes de Santa Catarina são todos, eles estão todos sendo tratados? Então, o tratamento inclui a questão de uma equipe interdisciplinar com vários especialistas para tratamento das infecções, a questão da fisioterapia, da fono, todo esse atendimento interdisciplinar. E para algumas mucopolissacaridoses existe a reposição da enzima específica, que seria um tratamento mais específico, né? Então, todos estão acompanhando de alguma maneira, mas nem todos têm o tratamento específico. Esse tratamento é bancado pelo Estado? Esse tratamento é via judicial, as enzimas sim, e os outros pacientes também são acompanhados pelo SUS, sim. Nós temos depoimento do deputado Ney Ascari, que realmente é muito aprofundado nessas questões. Vamos ver. Um dos propósitos da Comissão da Pessoa com Deficiência é justamente o estabelecimento de parcerias. E nós temos várias entidades espalhadas pelo Estado que atendem com muita propriedade a pessoa com deficiência. Esta é uma das entidades. Nós somos provocados, estimulados, recebemos contribuições importantes desta instituição para desenvolvermos algumas parcerias, dentre elas a sugestão de aprovação aqui em Santa Catarina de uma lei alusiva a esta doença, e assim fizemos. A lei foi aprovada e o dia 15 de maio é a data alusiva a esta enfermidade aqui em Santa Catarina. A lei é importante porque ela provoca um debate justamente estimulando
né, a disseminação da informação tão importante, vital, imprescindível neste processo. Deputado Ney, muito envolvido com essas questões, parabéns a ele. Esse diagnóstico ele é feito através de exame ou é possível detectar naturalmente, assim, sem necessidade de exame? Então, essas doenças não estão no teste do pezinho, né? Não estão. Não, então exige a suspeita clínica. A partir do momento que a gente pensa nesse diagnóstico, tem exames específicos que são realizados, que a gente chama de triagem para as mucopolissacaridoses. Então tem exames na urina e exames no sangue. E a partir daí a gente consegue fazer o diagnóstico. Pergunta que eu te faço, existe cura para essa doença? Não, essas doenças elas não apresentam cura, mas a gente trabalha sempre com essa questão de prevenção. Prevenção das sequelas, prevenção das complicações e esse tratamento geral que é muito importante para a família, né, e para o paciente, esse acompanhamento, né. Existe alguma associação de pais de crianças com esse problema? Sim, a gente tem a CAMU, que é a associação que é bem importante, que dá um suporte para as famílias e enfim, né, para todos os portadores também de doenças raras. Doutora Luiz, teria mais alguma coisa a falar sobre este assunto especificamente? Então, eu acredito esse espaço que é muito importante, agradeço novamente. Eu acho que é importante que a gente conheça, que tenha a oportunidade de ver essas crianças, né, porque às vezes o diagnóstico dificilmente é direto. Então, assim, às vezes é um colega, um vizinho, uma pessoa que olha, mas eu acho que lembra essa doença e a gente imagina que tenha tantos outros pacientes que estão sem diagnóstico, sem tratamento no estado. Acho que a ideia é essa. Quero lhe agradecer penhoradamente aqui sua presença aqui no nosso programa. Eu acho que serve para, inclusive, alertar as pessoas, né? Eu, por exemplo, desconhecia literalmente esse tipo de doença. E olha que não sou mais novo, hein? Quanta gente que está assistindo o programa tem o mesmo sentimento que eu, de nunca ter ouvido falar ou não conhecer, né? Eu gostaria de deixá-la à vontade para fazer as últimas considerações para nós encerrarmos esse bloco do programa. Então, acho que é importante, é isso que eu queria falar. Essas famílias, elas estão muito dispostas, né, a estarem em acompanhamento e é muito importante que elas tenham acesso a todos os tratamentos possíveis e o aconselhamento genético. A gente fica à disposição lá no Hospital Infantil e agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Obrigado pela sua presença aqui. Nós vamos a um rápido intervalo e na volta nós vamos conversar com a doutora Angélica Mares, também sobre esse assunto. Já voltamos. Muito bem, estamos apresentando o programa Espaço Cidadão e mais uma vez agradecendo a você pela sua audiência. E o tema, os desafios dos portadores de MPS, que você já sabe do que se trata, porque nós já falamos isso no primeiro bloco do programa. Mas agora nós temos a convidada, a doutora Angélica Mares, que é professora e pesquisadora na área de distúrbios do desenvolvimento aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Doutora Angélica é bióloga, em genética pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com pós-doutorado em genética e biologia molecular na Universidade de Frankfurt, na Alemanha. É isso? É isso. Que beleza! Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigada pelo convite. Existe algum trabalho sendo feito entre a ACAMU, Associação dos Portadores, com o curso de medicina da universidade? Como funciona? Então, esse é um trabalho que a gente começou com os nossos alunos de medicina, já bastante no início do curso, onde a Margarete, que é a presidente da CAMU e cujo filho é afetado por mucopolissacaridose do tipo 1, e ela, na verdade, foi a pessoa que trouxe o tratamento para essa condição para o Brasil. Então, o filho dela entrou num dos primeiros protocolos experimentais lá no Canadá, e ela trouxe o tratamento para cá, então ela conta essa história toda como é para os meus alunos. Então ela conta qual é o impacto emocional que isso causa para uma família, ela conta realmente o que eles passaram, como é que foi. Como a família vivencia isso, né? Como vivencia a notícia que você recebe, como vivencia, na época, a ausência de alguma opção, não tinha tratamento, não tinha opção.
Isso é importante para os alunos de medicina desde o início, porque pega também muito o lado humano, né? É verdade. De como os médicos têm que lidar também com essa questão e como ela foi atrás e como ela lutou, como trouxe o tratamento enzimático para o Brasil. A propósito, nós temos um depoimento dela, né? Sim. Vamos assistir ali. O recado que eu deixo para todos os governantes, nós conseguimos o tratamento chega até o hospital para o paciente receber um medicamento e chega uma hora que, como nós estamos passando por uma situação difícil, chega uma hora que o medicamento não chega até as mãos do paciente. Nós fazemos uma luta até chegar o medicamento ao paciente. E de repente, por burocracia, por parar no meio do caminho, por empresas, uma não se entender com a outra, o paciente fica sem medicamento. E eu quero deixar bem claro, se o paciente ficar sem o medicamento, ele não vai ficar com uma dor de cabeça, ele morre, ele vai a óbito. Então, não é um medicamento que pode ficar 2, 3 meses sem. Ele tem que tomar agora e não pode deixar de receber nunca. E esse medicamento é bancado pelo Estado? O tratamento é todo pelo SUS. Então isso também para os meus alunos é uma novidade, né? Que eles aprendem que o SUS tem esses recursos. Inclusive a CAMU faz um trabalho muito importante com os alunos mostrando os sinais precoces, como reconhecer precocemente uma criança com mucopolissacaridose. Porque muitas vezes a idade média de diagnóstico dessas crianças é quase 5 anos. E aí o tratamento começa tarde. E não para todos os tipos, mas para alguns dos subtipos de mucopolissacaridose, existe a reposição enzimática, que se não resolve, ela melhora muito o prognóstico dessas crianças. É interessante que esse tipo de doença é raro, é bastante raro, né? É raro. E a reação dos teus alunos quando tomam conhecimento disso, que são adolescentes e tudo mais, qual é? Então, a gente vem com a Margarete e também vem a Gisele Conceição, Cristina Conceição, que ela é afetada por mucopolissacaridose. Eu sou alta, ela bate aqui, abaixo da minha cintura, ela tem o comprimento das minhas pernas. Nossa! Sim, ela tem 34 anos, mas ela tem um tipo diferente, o tipo dela não afeta o lado intelectual, porque alguns tipos afetam também o cérebro, são vários subtipos. E ela conta para os meus alunos também como foi. Ela tem uma irmã, porque é uma doença recessiva e no caso dela foram 2 meninas na casa que foram afetadas, né? Então eles contam para os alunos, eles mostram para os alunos tanto o que é raro e o quanto que os médicos estão despreparados para o raro. Despreparados, né? Totalmente despreparados, tá? Porque essas crianças, inclusive, quando se tiver que fazer uma cirurgia, intubar, não é qualquer um que vai intubar, precisa ter um cuidado especial, ela pode ir a óbito por causa de uma intubação errada, porque é difícil. Então tem uma série de questões clínicas também envolvidas e os alunos aprendem que a abordagem é multidisciplinar, não precisa ser um geneticista, tu vai ter ortopedista, tu vai ter pneumologista, é de todas as especialidades, incluindo depois psicólogo e etc. A propósito, nós temos o depoimento dessa menina que a professora falou. Vamos ver. Dê mais amor e carinho para essas crianças, que a gente precisa de amor e carinho. A medicação é só qualidade de vida. A criança tendo o apoio da família já ajuda muito, porque se a família apoiar em casa, tudo fica fácil fora de casa. Porque se a família não apoiar, na rua fica difícil. E a pessoa tem que se aceitar, entendesse? Como eu tive aceitação, entendesse? Eu fui me aceitando, fui levando minha vida, sou formada, trabalho fora. Hoje eu acabei de vir da medicação. A minha vida é assim, não para. Feliz? Sou feliz, não reclamo da vida. Sou feliz. Acho que o mais emocionante disso tudo é escutar dela isso, né? Sou feliz, não reclamo da vida. Quanta gente, vocês que estão em casa, quanta gente que está me assistindo aí que reclama muitas vezes de coisas tão supérfluas, né? É verdade. E essa moça aí, ela é pequena assim por conta da doença? Ela é pequena por conta da doença e ela é ótima. Ela chega para os meus alunos e ela diz... Bem-humorada, né?
Mas ela é ótima, ela é muito engraçada, tem que ver ela falando com meus alunos. Ela disse, não, ó, e aí ela mostra, ela diz, ó, dá essas mãos em garra, pode pegar. Ela diz, pode pegar, pode olhar, dá deformidade nos joelhos. E aí ela levanta a calça e diz, pode olhar. Os alunos, no início eles ficam assim, aí daqui a pouco eles estão super à vontade com ela, né? O número de pacientes aqui em Santa Catarina é bem pequeno, né? Eu perguntei para a nossa entrevistada anterior, parece que é coisa de 25, uma coisa assim, né? Na verdade, a gente sabe que tem mais pelo Estado. E até por isso que eu acho bem importante divulgar a ACAMU, porque o paciente muitas vezes tem algum, como no caso da Cristina, é ela a irmã. Eu ouvi uma vez, há muito tempo atrás, antes de eu estar envolvida com esse negócio da mucopolissacaridose e da CAMU e conhecer bem, ainda mais vários anos atrás, eu sabia de uma família que me falaram que tinha 3. Então, assim, eu sei que existe gente dispersa no estado, que não tem ajuda, que não sabe a quem recorrer. E nesse momento eu acho assim que o trabalho que a Margarete faz com a CAMU é fantástico. Então, eles realmente têm que procurar a CAMU, e se vocês depois pudessem divulgar o telefone da CAMU, porque ela acompanha eles, ela ensina como ter o acesso ao tratamento, como vencer as barreiras burocráticas todas. E tem muita família que nem sabe que tem o problema, né? Não, eles sabem que tem um problema, mas tem eles um não problema, sabem... Mas desconhecem a origem dele, né? Desconhecem a origem, desconhecem como fazer para tratar, inclusive. Não é todos os casos que são tratáveis. Ainda não temos, porque são vários subtipos, existem 7, 8 subtipos. Então, assim, alguns subtipos têm tratamento, mas, de qualquer maneira, todos teriam que entrar em contato com a CAMU para tentar receber as melhores orientações. Você entende que o transplante de medula óssea é o caminho, não? Nesse caso, não. Já foi tentado, não teve muito sucesso. Realmente, nesse caso, a terapia de reposição enzimática é o caminho mais, para a maioria dos casos, é o caminho mais indicado. Para a maioria dos casos? É. Doutora, nós temos um depoimento, o último depoimento. Eu gostaria que a senhora fizesse um comentário sobre esse último depoimento aqui. Certo. Eu acho que as pessoas têm que se conscientizar mais. Eu sofri pouco isso, assim, mas por falta de conhecimento, assim, as pessoas às vezes são um pouco cruéis, assim, né? E é isso que eu passo, assim, eu acho que as pessoas têm que abrir mais os olhos para as crianças especiais. E as crianças especiais têm toda a oportunidade do mundo de conviver com crianças que não são especiais. O que a senhora falaria sobre esse depoimento? Pois é verdade. A própria Gisele conta para os meus alunos também essa questão de como as pessoas encaram. Por exemplo, ficam dizendo, olha ali uma anã. Aí ela conta que ela estava pegando o avião e ela escutou alguém falando, uma anã. Ela disse, anã aonde? Aonde? Eu também quero ver uma anã. Aí ela disse, aí vem uma criança pequena e diz para a mãe dela, olha, uma mulher pequenininha. Ela disse, você vê. E as pessoas que possuem essa doença, mas não faz o tratamento adequado, quais são as consequências? Então, provavelmente, no caso por exemplo, da condição da Gisele, que eu disse que ela tem essa alturinha aqui com 30 e poucos anos, né? Se ela talvez tivesse acesso a esse tratamento desde pequena, ela não teria tantas deformidades e ela provavelmente teria uma estatura maior. Um pouco maior. Só que esse tratamento que ela está fazendo, ela esteve num protocolo experimental, foi aprovado agora, no final do ano passado. É super recente. Então, essas pesquisas estão em evolução. Então, agora foi aprovado o tratamento para o tipo dela. Recém foi aprovado. Para esse tipo de doença, qual é o tipo mais grave? Olha, dentro dos vários tipos, eles podem ser, o mesmo tipo tem subtipos mais graves e menos graves. Porque quando você, vamos dizer assim, você não consegue fazer uma enzima que degrada o glicosaminoglicano, no caso deles. Só que essa enzima pode ter função totalmente impedida, como ela pode ainda ter uma função residual. Então, assim, tem subtipos que afetam mais a parte esquelética, tem subtipos que afetam mais a parte cerebral, tem subtipos que afetam ambas as partes. Isso é hereditário, né? Geralmente sim, geralmente é recessivo, ou seja, o pai e a mãe têm, por acaso, uma mutação no mesmo gene. Pode e ter o um filho irmão herda normal. Os dois, pode ter, geralmente mesmo que seja hereditário,
ele é bem mais raro de acontecer do que a criança normal nascer. E o tratamento para essa doença fora do país está mais avançado? Em que país? Olha, na verdade, nós estamos tendo acesso agora, graças aos protocolos experimentais, graças ao SUS, nós estamos tendo acesso ao tratamento de ponta. Na verdade, o que está acontecendo é que o Brasil tem muita dificuldade, é muito difícil aprovar uma pesquisa clínica aqui. Essa última mãe que falou do preconceito, o filhinho dela foi diagnosticado com um subtipo que a empresa tentou fazer pesquisa clínica no Brasil. A situação burocrática é tão complexa que provavelmente essa pesquisa clínica vai ser em Bogotá. E lá tem uma criança afetada com esse subtipo aqui, e só em Santa Catarina nós temos 4 que a gente sabe. Mas é tão difícil fazer a pesquisa clínica aqui, que no fim eles vão para lá, para Bogotá, quando começar a pesquisa clínica para fazer o tratamento. Interessante. Doutora Angélica, nosso programa está terminando, mas eu gostaria de deixá-la à vontade para fazer suas últimas considerações. As últimas considerações, Bom, infelizmente, a minha vontade era conversar mais uma meia hora. Eu agradeço, Não, as minhas últimas considerações é que eu quero que essas crianças recebam todo o apoio possível, crianças e adultos, né, e que essa CAMU, que esse trabalho da CAMU seja divulgado e que os pais saibam a quem recorrer, o que fazer. E pelo menos, se não tiver um tratamento agora, daqui a pouco, talvez tenha um tratamento para o subtipo do seu filho e que tem que procurar ajuda, tem que ir para a CAMU vai encaminhar da melhor maneira possível. Então, assim, eu acho que a CAMU é em Florianópolis. A CAMU é em Florianópolis. Eu acho que a esperança existe e nunca se deve perder a esperança, porque nós estamos numa era em que as coisas estão se desenvolvendo muito rápido na área de genética. É verdade. Muito obrigado, doutora Angélica. Foi um prazer tê-la aqui no programa. Agradeço. E muito obrigado a você também que acompanhou o nosso programa até agora. E eu espero tê-lo no próximo programa também. Um abraço e até lá.